Aqui no Bom Dia, é hora de entrevista. A jornalista Cristiane Moraes conversa agora com o deputado estadual Adriano Sarney. Vamos ver? Aqui nos nossos estúdios, Adalberto Melo, a gente está com o deputado estadual Adriano Sarney, que é presidente do Partido Verde. Seja bem-vindo, deputado, ao Bom Dia Maranhão. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado por este convite de estar aqui hoje. Bom dia a todos os maranhenses. Bom, uma pauta que não quer calar, que são as eleições de 2022, né? Então, eu começo com esse assunto. Como é que o Partido Verde vem se posicionando, já que a gente vê na cena política alguns pré-candidatos já lançando aí sua pré-candidatura? Bom, a política é muito dinâmica e no Maranhão não é diferente. Nós estamos vendo aqui um cenário conturbado. O próprio governador do estado ainda não tem uma decisão muito sólida a respeito do seu candidato a governador. Temos alguns candidatos ao governo do estado, temos candidatos à presidência da República, mas algo ainda não muito claro. E o Partido Verde ainda está conversando com todos os personagens que farão parte das próximas eleições, ouvindo as propostas, analisando principalmente a sua maior bandeira, que é a bandeira do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa tomar essa decisão na hora certa, no momento certo. Então, não vamos nos precipitar, vamos analisar de forma bem objetiva para que a gente possa tomar a melhor decisão para o nosso estado e para o Brasil. O senhor fala na bandeira do desenvolvimento sustentável. O que deve pesar também nessa decisão para o Partido Verde? Deve pesar, é claro, a ética e deve pesar também a personalidade, a palavra, o histórico desses candidatos, do grupo político que a gente tem e que a gente deve apoiar. Então, a gente, é claro, vamos caminhar junto com um grupo que tenha uma história, um grupo que tenha um nome a zelar, um grupo que tenha uma bandeira e que tenha uma honra para que a gente possa seguir para um estado que a gente acredite e não apenas tenha um interesse pessoal, um interesse próprio em um projeto particular, mas sim um projeto para todo o nosso estado do Maranhão. Agora, deputado, falando em desenvolvimento sustentável, a gente tem atravessado muitas questões graves em relação ao meio ambiente aqui no Maranhão, né? Uma delas aqui na ilha de São Luís, que é a questão da balneabilidade das praias. E a gente sabe que a questão da balneabilidade, a poluição das nossas praias, é só o fim, né, de toda uma cadeia, né, de poluição e de uma rede não eficiente de tratamento de esgoto. Como é que o Partido Verde vê essa questão? O senhor se posicionou, inclusive, nas suas redes sociais. Olha, isso é uma bandeira que nós temos aí durante mais de 6 anos como deputado estadual e uma bandeira que o Partido Verde carrega aí durante toda a sua existência no Maranhão e no Brasil. Aqui no Maranhão, infelizmente, os nossos rios estes que banhávamos quando éramos crianças, já não existem praticamente mais aqui na Grande Ilha. E o que é uma pena. Fizemos inúmeras audiências públicas, atuamos, criticamos os governos, fizemos inúmeras ações, mas no final do dia o que ocorre é uma série de incongruências, não apenas, tá? Isso eu quero aqui deixar muito claro, não apenas falta de apreço pela parte da coisa pública, mas também a população e também as empresas têm feito também, tem uma parte aí da culpa, certo? Essa última vistoria que eu fiz agora no Rio Pimenta, sim, eu tive aí a grata surpresa de ver, né, tubos que estavam conectados ao Rio Pimenta de caminhões que iam na calada da noite jogar ali a fossa, né, dejetos dentro do rio. Ou seja, um absurdo. Absurdo este em que a Prefeitura e o Governo do Estado também não fazem o seu papel de retirar aqueles tubos, mas que também as empresas que ali fazem esse tipo de crime ambiental. Ou seja, é um descaso com o meio ambiente, é um descaso com a sociedade. E quando vemos aquelas
aquelas imagens da língua negra que se fala muito, mas uma falta de respeito, tanto da parte claro, do poder público, mas também dessas empresas privadas e também da sociedade como um todo, que joga o lixo onde não deve ser jogado e faz com que esse tipo de, infelizmente, situação ocorra sem parar na nossa grande ilha. Quer dizer, o Ministério Público está acompanhando essa questão, a Assembleia também de perto, né? Também de perto, é claro. Temos denunciado bastante o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Não é a primeira vez, infelizmente. Fomos in loco, enfim, basta apenas andar alguns metros do próprio local que foi filmado a língua negra, ou seja, a pessoa filmou ali num domingo a língua negra, sim, certo? E aí você vai lá na segunda-feira e anda alguns metros para ver lixo, para ver os tubos que estão ali colocados, ou seja, qualquer cidadão pode chegar ali e olhar e ver o que está acontecendo. Isso não é uma coisa de agora, é uma coisa de anos que acontece, e parece que não tem ali uma fiscalização, que não tem ali o mínimo respeito com a sociedade, com os banhistas, com o turismo, porque aqui, o turismo é o que traz ali a economia, que faz girar a economia aqui no nosso estado, e aí fica, o turista vem para o Maranhão, tem placas ali onde você não pode tomar banho no mar, onde você não pode... Impacta toda uma cadeia, Impacta toda uma cadeia. A gente passa aqui vergonha como maranhense, porque os nossos mares estão poluídos, ou seja, sendo que bastava apenas uma fiscalização, bastava apenas uma coleta de lixo própria, uma forma de você ali ter uma boa vontade para que esse lixo não acabasse poluindo o mar e os rios, em primeiro lugar os rios e, por consequência, o mar da nossa grande ilha. Bom, a Assembleia ela teve um papel decisivo nesse período de pandemia, né, na aprovação de leis, de medidas aí para fazer com que a gente pudesse combater, né, o Covid-19. O senhor teve uma participação, né, pessoal e efetiva nesse trabalho, né? Como é que foi isso? Explica para a gente. Aí tem a questão dos oxímetros, né, a distribuição de forma gratuita aí para a população. No ano passado, foi um ano que iniciou a pandemia. Nós trabalhamos de forma remota e eu sou muito feliz em falar isso, que eu fui o deputado que mais aprovou, né, propostas e projetos de lei na Assembleia Legislativa, com muito orgulho. Um deles foi a aprovação de um projeto de lei, uma ideia de que todas as farmácias do estado do Maranhão têm a obrigação até hoje de fornecer a qualquer um que chegar na farmácia o oxímetro. O que é o oxímetro? O oxímetro é aquele aparelho pequenininho que você mede o nível de oxigênio que você tem. Então, se você estiver achando que você está com falta de oxigênio ou achando que você está com Covid, sim, você vai até uma farmácia e mede. Um dia desses eu tive uma denúncia de uma pessoa que falou que estava pagando R$5 para ir até uma farmácia. Para fazer essa medição da saturação, né? Para fazer a medição da saturação. Então eu falei para aquela pessoa que existe essa lei e essa lei ela não paga, que é de graça. Então você que está me ouvindo, você pode ir para qualquer farmácia, cobrar, se não tiver, denuncie, tá? O PROCON ou qualquer outro órgão, a defensoria, porque eles são obrigados a ter e de graça, certo? Então isso foi uma das leis que passamos, né? Dentre outras leis para beneficiar a população e tentar melhorar. Daqui para frente, agora, se Deus quiser, se essa fase que estamos passando for se acelerando, agora nossos projetos de lei vão ser focados mais na questão econômica para que a gente possa sair com mais, vamos dizer assim, não facilidade, porque estamos passando por um momento muito difícil socialmente, mas que a gente possa agora focar o nosso trabalho na questão econômica para que a gente possa melhorar aí a renda das pessoas que estão saindo, né, desse momento tão difícil que estamos passando, foi a Covid, que infelizmente piorou e muito a renda do maranhense, do brasileiro. Agora, deputado, eu não poderia deixar de lhe perguntar a respeito da questão da violência contra a mulher e das leis, né, que fazem com que
as denúncias elas apareçam, né? É um mundo ainda muito silencioso, né, de mulheres que não denunciam. A gente ainda tem abordagens aí muito violentas e a gente tem um número que é absurdo já nesse primeiro semestre, muito maior do que no primeiro semestre do ano passado, de mulheres vítimas de feminicídio e de agressões, que esse é um número invisível que a gente não conhece por conta da falta de denúncia, né? O senhor tem projetos nesse sentido, né, em relação a assédio dentro dos ônibus e também em relação a relacionamentos abusivos também, né? Sim, isso é uma realidade, infelizmente, que piorou com a questão do Covid, né? Nós tivemos alguns projetos como, por exemplo, o aluguel para as pessoas que sofrem desse abuso, principalmente durante esse tempo de Covid, sim, certo? Nós temos um projeto de lei, como você mesmo acabou de dizer, que ele faz com que o governo do Estado e também as forças de segurança possam regulamentar essa questão do abuso dentro do sistema de transporte estadual. Ou seja, se uma pessoa é vítima de abuso dentro de um ônibus, ela pode alarmar, ela pode falar ao motorista, ou ela pode dizer que ela está sendo vítima de abuso. Naquele exato momento, o ônibus é obrigado a parar, a chamar a polícia, a apertar um botão de emergência para que aquela pessoa seja acolhida, atendida, sim, naquele momento. Temos uma outra lei que trata exclusivamente sobre relacionamento abusivo. Isso ocorre demais, porque a maioria das vítimas, elas não conseguem se expressar, elas não conseguem dizer que elas são vítimas de um relacionamento abusivo. E para ser vítima de um relacionamento abusivo, você não precisa você não é apenas as pessoas que são agredidas fisicamente, elas podem ser também agredidas verbalmente, psicologicamente. Então, que isso fique muito claro, que uma vítima de uma agressão, de um relacionamento abusivo, ela não necessariamente precisa ser agredida, sim, fisicamente, mas de outras formas. Então isso se colocou muito claro nessa lei que está sendo aproveitada pelo Estado do Maranhão, e que isso seja difundida para que todas as pessoas, não apenas as mulheres, mas também os homens que são vítimas de relacionamentos abusivos, possam ter a ciência e que a gente possa ter uma vida de melhor qualidade. E a gente tem todo um aparato, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem uns instrumentos aí como a Casa da Mulher Brasileira, né, que precisam funcionar a contento para que essa mulher possa buscar essa ajuda. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado. Adalberto Melo.